nome do Senhor Jesus. Deus, por motivo de saúde. Fui bem de tardezinha com ele, quando o sol já estava bem declinado. E eu visitei, como se deve fazer, né? E qualquer um dos irmãos que ficar doente, que chama, me avisa, pede para alguém me avisar para mim poder visitar, né? Agora, quando você vai fazer alguma coisa, ou quando você recebe algum convite, e o seu coração se fecha ao ponto de você sentir-se mal, então não vá, porque alguma coisa boa não está te esperando. Né? Experiência pastoral, experiência humana, experiência dada por Deus. Vai vender uma casa, não se sente bem com a oferta, ou um negócio, fale imediatamente, nem que você já esteja quase assinando papéis, mas aquilo está repugnando, dizendo não, isso não faça, pare ali mesmo. Vai fazer uma viagem, o coração se abre, tens alegria, né? Tudo bem, não sente nenhuma reprovação, vai em paz. Mas se sentir alguma reprovação, alguma coisa negativa, não vá, porque não vai dar certo. Então, baseado nessas coisas, a gente é chamado para ir a algum lugar. E até chegar perto, mas quando chega perto, o coração dói. Seus sentimentos se fecham. Você começa a sentir mal, então você pare ali e volte para trás imediatamente, porque alguma coisa que não é boa está te esperando. Né? Assim são experiências que a gente vai adquirindo na vida. Agora, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, chame o pastor para orar, ungir com azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido algum pecado, Deus lhe levantará, Deus lhe perdoará. Então, assim a Bíblia, assim são as orientações que nós temos. Com Danielzinho, doutor Daniel, filho de Monel, justifica a ausência, é motivo de trabalho, foi trabalhar. Deus o abençoe. Né? E todos que faltaram por algum motivo, né? A Dácia queria vir, mas está bem de saúde, um resfriado muito forte. O Daniel está trabalhando também, então certamente não deu para vir. Mais alguém que deve ter faltado, não foi possível vir também. Por mais que eu tenha assim, vai voltar o pedágio, se Deus quiser, Monel, nós queremos aí toda a ida e volta dos irmãos, Jacarezinho, era R$24 aproximadamente, foi para R$10,39 vinda, R$10,39 ida, né? Parece que começa agora em março. Então sempre haverá o dinheirinho aí para os irmãos pagarem o pedágio, né? Se Deus quiser ir e volta, tá bem? E irmãos que oferecemos o tempo todo, mas eles não precisam, então ficamos em paz, né? Vamos ler a palavra de Deus. Ela está na segunda carta do apóstolo Pedro, a segunda vinda de Deus. O profeta toma o versículo 3 e o 4. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos ler ali. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias, são esses que estamos vivendo, virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências,
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Com 3 partes de água e 1 parte de terra no mundo, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo atômico, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. Vamos assentar, Senhor Deus. Bendito o poderoso Pai. Já foi levantado oração neste púlpito. Mais uma vez oramos, pedindo que nos ajude na pregação da Tua palavra. A igreja não veio para me ouvir, veio para ouvir o Senhor. Se a igreja tem necessidades como eu tenho, o Senhor pode nos falar e nos ajudar nessa manhã, segundo a necessidade que cada um temos, Pai. E todos nós temos que lutar, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muitos arreiarão, Pai, até o final do caminho, desistirão, voltarão ao mundo, mas preserva-nos, Senhor, sustenta-nos, ó Pai, com as Tuas mãos, e ajuda-nos a ser um exército que lute com 300, não precisa ter 32.000, 300 é suficiente para o exército do Senhor lutar, batalhar e vencer. Nunca será numerologia, Pai, mas a qualidade de caráter, a qualidade de fé. Ajuda-nos, portanto, a ter essa qualidade de fé. Em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Está meditando ontem? Tem hora que eu não sei explicar diante de Deus. Eu perco a mentalidade, perco sentidos, eu não sei explicar diante de Deus porque estou daquele jeito. Mas, por outro lado, eu disse comigo mesmo, mas Deus me compreende. Deus te compreende, Deus nos entende. Ele sabe dos momentos difíceis que cada um passamos, que cada um enfrentamos, e Ele há de sempre nos ajudar. Quando você sofrer alguma coisa na vida, diz os sábios, a melhor coisa é ficar num cantinho sozinho com Deus. Ficar ali em espírito, sofrendo, chorando, sem murmuração, sem queixa, dizendo: ajuda-me, Deus, a passar por esta hora. Vamos aqui que Jesus, no momento da sua crucificação, no momento do seu maior sofrimento,
Porque diz o irmão Brana, ele nasceu sofrendo, viveu sofrendo e morreu sofrendo. Nem mesmo seus familiares criam nele. Era um homem muito sofrido, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, sem aparência. Mas vejam que na sua crucificação ele não se queixa. Eles batem nele, eles gospem, eles o machucam, eles escarnecem, zombam. E a Bíblia diz, como um cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Quando ele abriu a boca, foi para dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse mesmo Espírito esteve sobre Estevão, e quando machucado, ferido por pedradas, ele teve a mesma ação que Cristo teve: perdoa-os, não sabem o que fazem. Mas nesse perdoa-lhes, ele viu Jesus Cristo à destra de Deus. Quer dizer, que não significava muitas pedradas para ele naquele momento, mas significava para ele a glória que ele estava vendo no sofrimento, a recompensa de conseguir ver Cristo à destra de Deus. Eis que vejo o Filho do Homem à destra de Deus. Aí mais o apedrejaram e creram que ele estava blasfemando. Então o sofrimento só leva a pessoa a uma coisa, irmãos, a um aperfeiçoamento. O Brana diz que Jó era um homem que tinha temor daquilo que aconteceu com ele. Ele diz: o que eu tive temor, isso me veio. Ele tinha o temor por ser um homem rico, abastado, com muitos filhos, família, riquezas. Mas ele tinha temor, e aquilo que ele temeu veio sobre ele. Então nós não devemos ter medo de nada, irmãos. Nada, nada, nada. Confiar em Deus, porque a Bíblia diz: não temais aqueles que podem matar o corpo. Não tem mais nada o que fazer. Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, que é Deus. Esse que nós devemos temer dia e noite, madrugada, viajando, conversando. Esse é o que nós devemos ter temor. E a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pensa bem uma coisa, ó. Se em tudo você tiver temor diante de Deus, na sua vida, você tem essa grande sabedoria. Temor de pecar, temor de amaldiçoar, temor de maldizer, temor de caluniar, temor de ferir. Se você tiver esse temor, você tem a sabedoria. E aí vem a coisa mais forte em cima da sabedoria, que é o apartar-se do mal, é a inteligência, é isso? Apartar-se do mal. Homens na Bíblia que nos deram exemplo, Sansão não pode dar esse exemplo. Brana diz: Deus cansou com Sansão. Sansão esgotou a paciência de Deus. Vocês viram o que ele teve que passar. Já José, ao contrário, em vez de esgotar a paciência de Deus, ele foi buscando em Deus cada dia mais paciência, desde que ele foi traído pelos seus irmãos, lançado em um buraco, em um poço. Pegaram peles de animais, ou pele, e misturaram com sangue de animais, levaram ao pai, dizendo que ele tinha morrido. Era uma inverdade. E José suportou aquilo ali.
e dali ele foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam para Potifar. Lá vai José caminhando na sua paciência. Na casa de Potifar, ele passa por uma prova terrível, que nem todos os homens aguentam passar. Nem todos os homens suportam passar a prova que José passou, que o irmão Branham diz: dinheiro, mulher e fama, são três espíritos que andam juntos. Se Satanás não te pega pelo dinheiro, ele quer te pegar pela mulher. Se ele não te pega pela mulher, ele quer te pegar pela fama. Tanto é que homens famosos, aquele Jimmy Swaggart, um homem que tinha rede nacional de televisão, mundialmente falando, foi pegado com uma prostituta, e ali derrotaram o ministério dele, e eu vi quando ele se arrependeu, com um grande pranto diante das Assembleias de Deus americanas, mas ele não teve força para suportar aquele momento de provação ou de tentação, porque muitas vezes não é provação, é tentação que o homem mesmo mergulha nela. Quando é a aprovação de Deus, olha que coisa tremenda, irmãos. Deus dá um escape com a aprovação. Quando é uma tentação que Deus não tenta ninguém, mas Deus permite. Deus prova. E provou Deus a Abraão. Deus ninguém tenta. Então, nem todos os homens têm forças para passar por esse tipo de prova. Muitos cedem, muitos caem, muitos tombam. Mas José passou pela perseguição em sua casa de seus próprios irmãos, o mau entendimento do seu pai e da sua mãe. Ele passou por isso. Ele passou pelos seus irmãos. Só não mataram ele porque Rubem pediu, se não me engano. Rubem pediu que se matasse o José, porque o ódio de José era tão grande a inveja sobre José, que eles queriam matar José. Mas Rubem interviu e jogaram e levaram. E dali então José foi parar com os ismaelitas. Os ismaelitas ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar é que a coisa perdeu. Não pensem os irmãos que as mulheres de antigamente eram feias como essas mulheres que vestem qualquer tipo de roupa, cortam o cabelo, põe short, põe biquíni, fio dental, essa miséria toda. Não, as mulheres eram as coisas mais lindas naquele tempo, porque muitas não cortavam o cabelo, vestiam vestes santas, vestes judaicas, vamos assim dizer. As irmãs judaicas ortodoxas, elas vestem igualzinho a vocês. Eu já disse isso aqui. Apenas a diferença é que elas têm um véuzinho de cor na cabeça. Mas José foi então tentado pela coisa que muitos homens cedem. Sansão cedeu. Cedeu tanto que Dalila conseguiu tirar o segredo escondido no seu coração que Deus lhe deu. Dalila conseguiu descer dentro do coração de Sansão e extrair de lá o que estava escondido, que era o nazireado. E Deus lhe tinha dado as 7 tranças, cabelo longo, sinal de nazireado. E ela conseguiu tirar dele este segredo por causa de sexo. E Sansão então esgotou a paciência de Deus e teve que pagar um preço terrível. Perderam a visão que a coisa mais preciosa que temos ouvido, falha. O meu tem o falho no esquerdo, o osso bem no direito. Mas a visão deve ser terrível perdê-la. Deve ser muito horrível. A Sansão perdeu os olhos, perdeu as forças, porque o nazireado deixou ele quando cortaram o seu cabelo. Lá se foi a força de Sansão, porque a força estava no nazireado que Deus tinha colocado.
E ele foi parar, vocês sabem, mas na última hora ainda Deus teve misericórdia dele e ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Tá bem. Mas José não. Vamos supor que a mulher tenha mexido com ele e fala: mulher, eu estou aqui como empregado. Potifar permitiu-me assim, gerenciar toda a casa, trabalho, empregados. Mas essa parte não. Essa parte não, mulher não tem esse direito. Nem teria mesmo, porque ele era casado. E José foi rejeitando, ao ponto que José deu uma vacilada e ela conseguiu alguns trapos do seu corpo, alguns pedaços de peça de roupa do seu corpo. Então, quando Potifar chegou e disse: você trouxe o israelita aqui para fazer mal a mim? E Potifar acreditando nela. Aí eu pensei comigo ontem: quando você ouvir falar de alguém, se você se colocar como juiz ou como juíza, vamos dizer assim, não, eu quero ouvir. Então, não ouça só uma parte, porque você fará julgamento errado. Ouça as duas partes. Ouça a parte que acusa e ouça a parte que se defende. Por quê? Você vai fazer mau juízo. Não ouça uma parte. Tanto é que a Bíblia diz: toda palavra seja confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Fora disso não vale. Então tudo que a gente ouvir, se vai fazer o julgamento, ouça as duas partes. Mas José, por causa daquilo, irmãos, por causa daquela, vamos dizer, continência para com Deus, respeito, temor, o que eu posso dizer mais? Piedade, que é o temor de Deus. Por causa dessas coisas, José foi parar aonde? Numa prisão. José tinha tudo para dizer assim: meu Deus, diz o irmão Branco, eu não fiz nada para meu pai e minha mãe, não fiz nada para os meus irmãos, eles tentaram me matar, jogaram, fui vendido, mas ele tinha uma tipologia sobre ele, irmãos. Ele trazia o tipo de Cristo. Ele trazia o tipo de Cristo, porque ele foi vendido por 20 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Ele trazia o tipo de Cristo. E quem traz o tipo de Cristo sofre. Por isso o irmão Branham diz: não há um corpo mais enfermo na terra do que um corpo de Cristo. Então, como José trazia aquela tipologia, ele passou por todo aquele processo. O processo que, como a cana, para dar o caldo saboroso, dar o açúcar, dar o álcool, ela passa por processo de esmagamento. A flor, para dar o perfume, ela passa pelo processo de esmagamento. E o cristão, para dar os frutos do Espírito Santo, ele tem que passar por processos de Deus, para que Deus o molde conforme Ele quer. Glória a Deus. Diz o irmão Branham que os índios pegavam ouro. Não pense não que eles já achavam o ouro perfeito e validado, não. Eles estão batendo, espancando o ouro. Espancando, até que o índio vê o seu rosto naquela pepita, naquela pedra de ouro. E Deus vai nos esmagando. Vamos passando pelo processo dele, até que Deus veja Cristo em nós, como viu em Paulo. Glória a E Deus. para todo o processo que ele passou, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Eu viver que agora vivo na carne e vivo na fé do Filho de Deus. Então José foi para a cadeia. Como antes tinha ratos, tinha escorpiões,
Tinha outras coisas lá dentro, não vou citar. E José ali dentro do calabouço, dentro da cadeia. Me ajuda, Espírito Santo. Tinha um copeiro que servia vinho ao rei, e tinha um padeiro que fazia pão para o rei. E eu não sei que falha eles cometeram, os dois foram presos. E José, dando uma resposta do que eles queriam saber, José parece que disse que o copeiro voltaria a servir o vinho para o rei, mas que o padeiro não viveria. E quando o padeiro não viveria e o copeiro viveria, José disse: copeiro, lembra-te de mim quando estiver lá pelo faraó. Irmãos, isso tudo veio pelo Espírito, que eu não li nada, não decorei nada, a minha mente se guarda pelo Espírito. E ele disse para o copeiro: te lembra de mim? É porque José tinha visões, mas o copeiro esqueceu dele, né? Acho que o copeiro esqueceu de José, não lembrou dele, mas mediante as visões que José tinha, alguém contando para o rei, quando o rei sonhou que haveria 7 vacas magras e 7 gordas, e que as magras devorariam as gordas, é isso? E 7 espigas de milho, pé de milho assim, mas cheios, que devorariam os mais vazios. Aí, como ninguém conseguia dar a interpretação, obrigado, mulher, pela água, foi chamado José. Sabendo agora Faraó por alguém, não lembro por quem, José tinha visões, e ele sabia predizer o futuro e coisas tais, já como desde menino ele previu que os seus irmãos se inclinariam sobre ele, né, para ele, e que o pai e a mãe também, o sol, a lua e eles feixes. O faraó mandou chamá-lo e ele deu a interpretação e preparou o Egito para a grande catástrofe, para que Faraó e seu povo não perecessem. O que foi? Quando o Faraó, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, haverá 7 anos de fome na terra. Isto, haverá 7 anos de fome na terra. E sobre, não sei se as espigas gordas que devoravam as magras, ele interpretou também 7 anos de fome. O que eu devo fazer? Se plante, se colha e se guarde em celeiros, para que se passe esses 7 anos sem perecer o teu povo. Me parece que Faraó atendeu, assim aconteceu, e mediante isso, depois de todo esse processo, José passa a ser governador do Egito. Ninguém chegava a Faraó sem primeiro chegar a José. Ninguém vai chegar ao Eterno sem primeiro chegar a Jesus. Ninguém verá Sadur Sundarsing, não pode ver o Eterno sem olhar para Jesus. Nós nunca veremos o Eterno, como Moisés viu pelas costas, sem olharmos o rosto, o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. É a única maneira que veremos o Eterno. O Eterno está ali. Eu e o Pai somos um. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então eu quero ver o Deus invisível, eu tenho que olhar para o Deus visível, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim eu o verei. E a Bíblia diz: como Ele é, o veremos. Mas então, tem momentos que você não se entende, tem momentos que eu me perco. Eu fico assim: será que eu já estou morrendo? Será que eu já estou indo?
Tem gente que passa por isso ou não, irmãos? A Noêmia, o Romão, mas alguém passa por isso? Só a Noêmia. Tem momentos que nós estamos morrendo, estamos indo. Estamos deixando essa dimensão. Tem momentos que eu sinto assim, onde foi o dia? Fiquei tão leve no corpo, mas tão leve no corpo. Pensei em chamar a Valmir e falou, estou partindo. Mas não é uma levura tão grande. Você perde os sentidos, você perde a razão. Eu cheguei até a olhar, onde que eu estou? Eu estava lavando roupa para ela. Acho que eu estava lavando roupa para ela e fui no quarto deitar por canseira. E eu via eu lá naquele lugar e não nesse. Então eu falei, o que está acontecendo comigo? Falei, meu Deus, será que é esgotamento? É canseira, estado de loucura? Peço a Deus, não me deixe perder minha mente, porque é ruim perder a mente, né? Não é bom. Então tem momentos que você não se explica que está se passando comigo, não sei, mas tem um Deus que está vendo e compreendendo tudo pelo que você faz. Não se preocupe. Não se desespere. Fique ali em posição de um filho, de uma filha de Deus. Glória a Deus. Leve do jeito que você está. Se é hora de ir, você irá como um passarinho. Se é hora de não ir, você voltará ao seu normal. Glória a Deus. A sua mentalidade. Agora, eu vou ser rápido hoje. Glória a Deus. Calcule os apóstolos do Senhor, que disse, nós não vamos te deixar. Pense um pouco nisso. E aí o Pedro, o mais valente, se necessário ir até a morte, eu vou contigo. E todos negaram, porque Jesus profetizou. A Bíblia fala, ferem o pastor e dispersam-se as ovelhas, que eram os discípulos. Aí eu penso, qual é a consciência que ficou sobre esses discípulos? Os 10, mais Pedro 11 e o outro, né? Que consciência eles devem ter? Nossa, fugimos todos em vez de aguentar a pancada, em vez de aguentar o processo, porque é depois do processo que a coisa é aprovada. Primeiro tem o processo. Sim, primeiro tem o processo. Eu fui perseguido terrivelmente para chegar a ser pastor. Fui chamado de louco e levado à psiquiatria. Fui perseguido mesmo. Tentaram acabar com a minha vida, juraram-me de morte. Eu sofri o processo para chegar onde eu cheguei. Então, pense um pouco no sentimento. Agora, eu não vejo na Bíblia Jesus indo aos 10. Veja bem isso. Eu não vejo os 10 se arrependendo como Pedro. Vocês viram? Eu não vi. Eu só sei que eles deixaram Jesus, que eles abandonaram na hora H. Vocês lembram disso? Mas eu não vejo nenhum dos 10, estou dizendo os 10, vindo assim, não, eu vejo Pedro chorando amargamente quando ele nega Jesus, porque Jesus disse, Pedro, quando diz, nem que seja a morte, eu não largo o Senhor. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Sabe o que é esse galo, irmãos? Os sábios dizem, e é verdade, não tinha galo em Jerusalém, era proibido naquele tempo o galo em Jerusalém, entre os judeus. O galo era a soldadesca romana, que às 3 horas da madrugada, eles tocavam, chamavam o cantar do galo, eles tocavam suas trombetas para troca de guarda. Então, antes que eles tocassem, Pedro negou 3 vezes, e quando tocou a garra do canto do galo, Pedro se arrependeu. Aí Pedro caiu em pranto. Pranto da alma. Eu já falei para os irmãos, pode me acontecer o que for, não tenho mais choro. Eu chorei tanto pelos meus filhos há tempos atrás, chorei tanto. Mas chorei tanto. Piraju, quanto eu chorei aqui, quanto eu chorei. Eu não tenho mais lágrimas, não sei mais chorar, não sei.
Só se houver alguma coisa assim que me incomoda demais, mas não tem. Você sabe, eu estou tão espancado, tão batido, que não importa o que me aconteça. Eu vou continuar servindo o Senhor Jesus. E sei que tem pessoas que têm esse mesmo pensamento. Não importa o que me suceda, eu vou continuar servindo o meu Jesus. Se a família me abandonar, eu não deixo Jesus. Se a mãe me abandonar, eu não deixo Jesus por nada, porque Ele é família, Ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu tenho. É a maior riqueza que eu encontrei. Como é que eu vou jogar fora a maior riqueza que eu encontrei? Não, de jeito nenhum. Pode acontecer o que for comigo. Posso ser preso. Não vou negar Jesus. Ainda mais com as palavras que Jesus disse. Quando for levado perante os homens, tribunais, juízes, essas coisas, não tenha esse temor de quê? Porque o Espírito Santo falará em voz muito, mas tenha confiança nisso. Então, você não vê os 10 voltando. Eles voltaram a servir o Senhor, claro. Mas biblicamente alguém viu eles? Senhor, nós te negamos. Senhor, nós falhamos. Eu não vejo, eu não li. Eu leio a Bíblia, eu não vi. Só vi Pedro chorando amargamente. Agora, Pedro chorou amargamente porque traiu Jesus. José chorou amargamente porque foi traído pelos seus irmãos, pela sua própria família, pela própria gente que ele amava. Pedro chorou por trair Jesus. Jesus chorou porque não receberam, rejeitaram. Chorou sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas que atiram. Quantas vezes quis eu, como uma galinha, alinhar-vos debaixo das minhas asas, pintai, e vós não quiseste. A vossa hora é chegada. Pedro chorou amargamente e foi embora. Diz irmão Brando que ele voltou para a pesca. E tem gente que deixa Cristo, irmãos, volta para o mundo, volta a beber, volta a fumar. E a Bíblia diz que as últimas obras dessa pessoa é pior do que a primeira, porque a pessoa já não tem mais um demônio, ele tem mais 7, são 8. Né? Tem muita gente. Mas em nenhuma prova volte atrás, irmão. Não volte. Se arraste. Não pare. Tem corredores de corrida de São Silvestre que chegam caindo, chegam tombando, mas chegam na faixa, ultrapassam a faixa e ganham o prêmio. Se arraste. Não pare, não se entregue. Não vá pela ideia de ninguém, vá pela ideia de Cristo. Glória a Deus. Vá pela ideia de Deus. Aleluia, Deus. Nem mesmo pela ideia da tua mulher, se for contra a Bíblia. Pela ideia da tua mãe, do teu pai, se for contra a Bíblia. Não vá. Vai pela ideia de Cristo. Vá pela mentalidade de Cristo. Faça sempre assim. Então Pedro botou a pesca. Quem sabe ele não voltar à pesca e diz assim: bem, ainda que com a consciência pesada, vou pescar, vou me distrair com os peixes, com as redes, com o mar. Jesus ressuscita, eles estão em uma fogueira, né? Uma coisa assim, assando peixe. Jesus chegou, né? Eu fico pensando assim, a hora que Jesus chegou, como é que ficaram? Porque tinha vários discípulos ali, tinham vários, né? Tinham vários que estavam pescando. Eram Pedro, Tiago, João, talvez mais. Eu fico pensando, quando eles viram Jesus, não era do dever de todos estar se arrependendo? Mas, Senhor, nos perdoa. Nós te traímos.
nós não suportamos a pressão, não aguentamos, voltamos atrás. Mas você não escuta isso, você só vê Jesus olhar para Pedro, fixar os seus olhos em Pedro. Agora, veja o que é o Senhor Jesus, irmãos, não é eu. Aprenda uma coisa, nunca faça o bem e lance em rosto da pessoa, não faça isso não. Deixa para lá tudo que você fez de bem, deixa na mão de Deus. Ah, mas a pessoa não soube agradecer, a pessoa não soube dar valor. Quantos maridos desvalorizam a esposa que está em casa, santa, pia, maravilhosa, e vai embora com uma moça, não sabe agradecer o que aquela esposa fez por ele, não tem gratidão no coração, e muita gente não tem gratidão pelo que Deus faz por eles, se esquecem. Jesus fixa os seus olhos em Pedro. Não sei, né? Jesus gostava de andar com Pedro, Tiago e João. Poder, amor e justiça. Pedro, poder, Tiago, justiça, João, amor. Jesus gostava de andar com eles. Se você tiver amor, se você tiver justiça, se você tiver o poder de Deus, Jesus está andando com você. Glória a Deus. E a gente esquece, irmã Ângela, tem momentos que Jesus está em nós. Eis que eu estou convosco. E a gente fica assim, como que procurando. Vocês entenderam? Como que procurando ele está em nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele orou o Pai que estava nele. Pai nosso, estava nele o Pai. Você tem Jesus em você. Glória a Deus. Ele não está longe de você na hora do sofrimento, da prova, do processo. Ele está em você. Você fala, Jesus, ajuda eu a passar por esse processo. Aleluia. Ele vai te ajudar, ele está com você. Glória a Deus. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Um pouco o mundo não verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vos verei. Naquele dia compreendeis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que eu estou em vós. Glória a Deus. Então, ele olha para Pedro e diz, Pedro, será que Pedro arregalou os olhos, baixou a cabeça, não sei. Pedro, tu me amas. Irmãos, o irmão Branham diz, ele andava entre cavalos selvagens, montado no seu cavalinho de cera, e de repente ele ia conversando com aqueles cavalos. Quando ele via, os cavalos estavam pondo a cabeça nos seus ombros. Alguém já ouviu isso? Tem na mensagem. A Almira já ouviu, a irmã já ouviu, a Cacilda. Os cavalos ficavam tão cheios de amor pelo irmão, cavalos selvagens. Aí ele falou assim, bastava eu pôr um cobertor neles, dar uma voltinha com ele, daqui a pouco estava montado neles. Está certo, irmã Cacilda? Está certo, meu Almira? Agora, o que é o amor? Jesus sabia que Pedro lhe amava. Jesus sabe se nós o amamos ou não. Eu não posso dizer que você não ama. Jesus sabe se nós amamos ele ou não. Pedro, tu me amas? Pedro não podia negar aquilo, porque aquela era a verdade. E se Jesus chega nele e falou, Pedro, você pegou fogo na hora H, você falhou comigo, você me negou perante mulher, rapaz, você não tem vergonha. Não, Jesus não faz isso conosco não, mas sabe que nós somos seres humanos. Ele sabe a limitação que temos. Ele sabe quão humanos nós somos. Não pense que o Senhor Jesus vai exigir de você, precioso irmão, mais do que você pode carregar. Ele não vai exigir. Ele vai dar para você, para mim, só o que nós aguenta carregar. Só. Não precisa preocupar. O que você aguenta, um pai leva 2 crianças ao mercado.
Num ele pode pôr 10 quilos de arroz nas costas para arreter, mas no outro ele não pode, ele só pode pôr 5. Então ele põe só 5. Então Deus não põe um peso sobre nós que nós não podemos carregar. Se Deus nos der algum processo para passar, Ele estará no maquinário do processo para ajudar nós a passar. E Ele baterá nós como ouro, mas Jó disse, prova-me, e eu sairei como ouro. Como é que vamos sair nas provas? Como ouro, se Deus quiser. E quem está batendo em nós é o dono da prata e do ouro, falando fisicamente, falando humanamente. Ele é o dono de tudo, ele sabe bater. Aqui, é para vocês descontarem um pouquinho, tinha um menininho aqui que peidava aqui na frente. Aí ele peidava, o pai, ele quase gritava. Eu lembro disso até hoje. Tinha outro do irmão Pedrinho ali, não sei o que ele fazia, o irmão Pedrinho beliscava, caramba, para, Pedrinho! Eu lembro até hoje. Porque foi um pouquinho a mais que vocês entenderam do que eles suportavam, um beliscão bem forte. Tem mãe, tinha uma irmã aqui que ela soltava vento, culpava a menina. Aí esse irmão foi perto dela, não era a menina, era ela. E a menina que pagava o pato. Isso. Então, não me diz que a criança não dói, mano. Depois fica a marca, fica hematoma. É um hino assim, ó. O crente não aprenda na igreja. Você já viu esse hino? Está fazendo sucesso. Ele segura para não fazer isso na igreja. É um hino, sei lá, né? Mas um negócio bem esquisito também. Vocês sabem que soltar vento, quem não solta não tem saúde? Quem sabia disso aqui? Quem não solta vento não tem saúde. Vocês sabiam disso? Que as pessoas que mais ventam, mais têm saúde. Agora tem lugares que tem que segurar, não é certo, Maria? Tem lugares que a gente tem que, né? Porque a moça, quando namora o moço, só descontar um pouquinho, já volto em Pedro. O rapaz doido de dor de barriga entra na casa da moça. Aí, pera, eu vou apresentar meu pai e minha mãe. Não precisa. Eu já estou indo. Não, pera. E ele era espremido na parede. Chama o pai e a mãe. Quando vai, ela fala, tá vendo, meu pai? Mãe, pai. Eita, ficou com uma vergonha terrível. Mas se um dia acontecer isso com você, não precisa ter vergonha não, viu? É do ser humano. Eu sou um homem que se precisar limpar um outro homem evacuado, vomitado, eu não tenho nojo nenhum. Eu beijei uma pessoa com câncer, saiu uma baba no rosto dele, na minha boca, uma baba grossa. Fazer o quê? Bem, para terminar, Pedro, tu me amas? Eu disse, Senhor, eu te amo. E Jesus sabia que era verdade, porque Jesus não mede o tempo da conversão. Ele espera a conversão para poder soltar, você entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Ele espera a conversão para poder soltar a prova verdadeira em cima do crente, que não vai negar o fogo. Você entende? Ele sabia que Pedro ainda era um homem que não tinha o Espírito Santo. Ele suportou a fraqueza de Pedro, como ele suporta a sua e a minha. Mas virá uma hora de um enchimento com o Espírito Santo que não vai ter como o crente falhar mais. O crente estará pronto para receber os ressuscitados, se estiver vivo, ou pronto para ser transformado. Não vai ter como falhar mais. Glória a Deus. Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quem eram as ovelhas? O rebanho que Pedro deixou, ele era pastor. Irmão Ian, o pastor que Deus chamou. Ele pode passar pelo que ele passar. Tem momentos que ele vai pensar assim, melhor fugir, abandonar tudo, não suporta.
Não, o pastor, ele vai até o último, ele vai até a sua morte, até a sua partida, mas não deixa rebanho. Jesus disse que tem um pastor que não deixa o rebanho. Até aquele que não é pastor, ele é um impostor. Quando ele vê vir, ele abandona as ovelhas e foge. Você já viu isso na Bíblia? Jesus nunca fugiu. Ele pediu que, se fosse possível, passasse por casa, mas fugir não fugiu. Ele manteve-se firme até morrer a morte mais cruel que se pode morrer de um ser divino como Jesus Santo, como Ele é, morrer na mão de miseráveis, sujos pecadores, do jeito que morreu. Para quê? Para que hoje você tenha o Espírito Santo para não pecar contra Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Porque a vida que estava no sangue saiu do sangue e veio para o pecador arrependido. Veio sobre nós. Glória a Deus. Amém. Aí onde você é mantido, onde você é segura, onde você não cede, és tentado, sim, somos tentados, és tentado, sim, sou tentada, mas não cede. Porque aquele mesmo Espírito Santo que estava sobre José, está sobre você. Vocês acreditam, se eu achar um pacote com R$1 milhão e tiver endereço, eu vou devolver? Não vou pegar para mim? Não. De jeito nenhum. Não pego. Não é meu. E tem gente que não é crente que faz isso. Acha milhões no lixo, dá o nome, procura o dono, devolve, aí recebe um preço melhor, uma recompensa, está bem. Segunda vez, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Vamos, Senhor, apacenta meus cordeiros. Olha, cordeirinhos aqui, cordeirinhas, cordeirinho. Está cheio de cordeirinhas. Passarinho César. Vocês pensam que o subconsciente deles não está pegando muita coisa, irmãos? A mente de uma criança é quase feita um computador. Muita coisa que você se esquece, ele se lembra. Tem crianças que são super gênios no mundo. Apacenta meus cordeiros. Tomei uma surra tremenda em Jaú, quando eu preguei que apacentar os cordeiros, apacentar a mocidade. A igreja se levantou contra eu, foi do pastor Yaci. O pastor Ezequiel está inventando a mensagem. Falou: não, irmão, está aqui a mensagem. Ele pregou o que está na mensagem. O governo diz que apacentar cordeiros, apacentar mocidade. Então sempre é a mais entendido. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí ele voltou à natureza que tinha. Tu sabes, Senhor, tudo que eu te amo? Aí ele, você entendeu? Está nervoso. Apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Então, vou terminar. Eu pedi a Deus, Ele me deu só uma palavra antes de tarde. Tem hora que eu não me explico, não consigo me explicar, meu amado, para Deus. Tem hora que eu fico inerte. Está acontecendo comigo. A mente foge, a levura do corpo vem, fica uma coisa estranha, parece que eu não estou mais em mim. Diga a verdade, irmão, eu me levanto a mão, não tem ninguém mais que acontece isso. Tem hora que parece que eu não estou mais aqui. Vocês não passam por isso, ninguém. É um sossego, é uma tranquilidade tão grande que acaba tudo, você se entrega. Você não tem força ali para nada, se não ficar deitado, encolhido. A Romira percebeu ontem do jeito que estava, encolhido na cama, deitado. Falei: deixa eu dormir para passar isso. Falei: mas se eu dormir e morrer dormindo. Aí não queria dormir, mas aí dormia. Mas ontem me veio isso. Senhor, eu não consigo me explicar o que estou passando.
o que está acontecendo comigo, mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor entende tudo. Oh Deus, e quem sabe nesses momentos é que Deus está arrojando o seu aperfeiçoamento em nós, tirando até sentimentos, tirando mágoas, rancores, ódio, raiva, sentimentos. Quem sabe nessa hora? Não sei, mas eu tenho passado por isso. Só peço a Deus, não deixa eu perder a mente não, Senhor. Meus parentes, muitos perderam a mente, inclusive meu próprio pai. Deus há de ser misericordioso. Amém. Deus te abençoe. Essa manhã, Deus tenha falado alguma coisa no seu coração. Eu subi aqui com essas palavras só e falei, vou começar e vou ver se Deus me dá. Amém. Pedro voltou e atendeu o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse, faça tal coisa, faça. Maria, muito inteligente, quando acabou alguma coisa lá, na festa, ela disse assim, faz tudo que ele mandar. O que eles fizeram, deu tudo certo a festa. Vamos fazer tudo que Jesus nos mandou. Glória a Deus. Está ruim, mas terminar. Se as lutas dessa vida te faz chorar, número 40, a igreja cantou muito hoje, Deus abençoe o Rodrigo, a igreja. Se eu não aguentar, vocês cantem, se as lutas dessa vida te faz chorar. Jesus também chamou, teve coragem.
pelo sagrado nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse momento, papai, nós terminamos a reunião que começamos em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus terminamos. Leva-nos em paz, ajuda-nos essa semana. Se houver alguma coisa que tenhamos que passar por ela, dá-nos forças, dá-nos resistência, dá-nos poder para continuar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos em paz, cura as enfermidades nessa hora. Que cada enfermidade seja repreendida. Em nome do Senhor Jesus, no pé, na mão, no braço, no estômago, na cabeça, no ouvido, nos dentes, no cabelo, nas unhas, seja onde for, repreendida seja em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, leva-nos em paz. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe ricamente. Quinta-feira, culto de oração. Se Deus quiser, Deus abençoe. Sim, meu querido. Você pausa aí, pausa.